Olá, gente fina, tô aqui de novo, mais um vídeo para falar para vocês de português, língua portuguesa. Hoje eu vou falar sobre os 20 maiores erros da língua portuguesa, de redação. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiro a gente vai começar com mas e mais. Isso, mas e mais. Quando usar mais e quando usar mas. Gente, mais é um advérbio de quantidade ou intensidade. É usado quando você está adicionando algo. Mas é uma conjunção. É usado quando você vai justificar algo. Quando você vai fazer uma justificativa. Ou seja, você fala, eu quero mais manga. Quando você está usando mais. Ou quando você usa o mas, você está falando, eu quero leite, mas com Toddy. Mas é usado para justificar e também muitas vezes para complementar também, né? Fazer um complemento. Então vamos para o segundo erro. Mesmo substituindo ele. Você substitui ele por mesmo. Um pronome pessoal por mesmo. É errado. Como deve ser? Um exemplo de como deve ser uma frase com a palavra mesmo. Eu gosto do mesmo sorvete que você. Agora, como não deve ser uma frase com mesmo? Minha avó foi comprar feijão. A mesma voltará daqui 10 minutos. Essa substituição, a mesma, está errada. Substituir um pronome pessoal. Está errado. A palavra avó deveria ser substituída por ela. E não por mesmo. Porque mesmo não é pronome pessoal, entendeu? Ou seja, a palavra mesmo nunca deve ser usada substituindo um pronome pessoal. Que no caso do texto é o ela. Já no caso do primeiro texto, o mesmo substitui a palavra sorvete, tomando a sua função real, que é pronome demonstrativo, que demonstra algo, e não como pronome pessoal. Só se pode usar mesmo quando ele for retomar um elemento e não substituí-lo. Pois é, agora que muita gente buga nessa hora. Onde e aonde? Isso. Gente, onde só pode ser usado quando ele for equivaler à ideia de em que. Isso. Isso pode ser usado se ele significar em que. Exemplo, não sei onde você está. Não sei em que você está. Não sei onde você está. Entendeu? Já a palavra onde, ela só pode ser usada quando ela equivaler à idade de a que. Por exemplo, não sei aonde você vai. Não sei a que você vai. Não sei aonde você vai. Entendeu? Certinho? Tem e tem com acento. Muita pessoa nem sabia da existência de tem com acento. Isso, mas existe. A palavra tem sem acento só pode ser usada quando ele está se referindo a uma pessoa, ou seja, no singular. Exemplo, você tem 50 reais no bolso. Ou seja, tem só pode ser usado quando for se referir a uma pessoa. Já a palavra tem com acento só pode ser usada quando ela estiver se referindo a mais de uma pessoa. Ou seja, no plural. Exemplo, vocês têm 50 reais no bolso. Pois é, há uma diferença entre tem sem acento e tem com acento. Agora vamos para um erro universal. Sim, as vírgulas. Pois é, vírgula. Pois é, quando é que a gente usa vírgula e quando é que a gente não pode usar vírgula? Porque tem frase que a gente não pode usar. E tem frase que a gente pode usar. Ou melhor, a gente tem que usar. Então, um exemplo de frase que tem que usar vírgula. Não, vírgula, deixe os cavalos amarrados. Ou seja, a pessoa está falando, não, deixe os cavalos amarrados. Agora, o exemplo de uma frase sem vírgula é, não deixe os cavalos amarrados. Não tem vírgula. Agora, você viu a diferença? Em uma frase que tem vírgula, a gente entende que é para deixar os cavalos amarrados. Está falando, não, deixe os cavalos amarrados. Agora, na outra, a gente está falando que é para não deixar os cavalos amarrados. Não deixe os cavalos amarrados. Então, imagine se você colocar uma vírgula nessa frase que não tem vírgula. A pessoa não vai deixar os cavalos amarrados e babar o cavalo. Agora, imagine se você colocar vírgula onde não tem vírgula. A pessoa vai amarrar os cavalos e provavelmente leva um coice, né?
porque não era para amarrar os cavalos. Então são essas as consequências de vírgula, né? Quando é para usar vírgula e quando não é para usar vírgula. Agora essa aqui ataca muita gente, é o nós ou nós. Como assim? Olha, dependendo do contexto, somos a utilizar nós ou nós nos. Mas jamais qualquer união do tipo nós. Nunca, tá? A palavra nós na escrita, ela não existe, ela é um erro de língua portuguesa. Nós é um pronome que significa primeira pessoa do plural, um grupo de pessoas, incluindo a si mesmo. N-O-I-S, nunca use N-O-I-S. Use a palavra nós como ela é normalmente escrita, né? N-O-S, né? Com acento O. Agora, uma que é mais ou menos do mesmo tipo que nós e nós, é vocês e vocês, né? A forma correta de escrever é vocês, com V-O-C-E-S, com acento circunflexo no E, de acordo com a língua portuguesa. Ou seja, é escrito com uma vogal E, grafada com acento circunflexo. Como eu disse, vocês é a forma plural de você, isto é, referente àqueles a quem se fala ou se escreve. Pessoas são especificadas. Alguém. Pois é, já usar vocês, V-O-C, acento circunflexo no E, I e S, é uma forma errada. Agora outra famosa aqui, A ou H-A, com acento agudo no A. Ou seja, A ou A. Usa-se H-A, né? A, quando há o verbo haver. Quando o verbo haver é impessoal, tem o sentido existir e é conjugado na terceira pessoa do singular. Exemplo, há um modo mais fácil de fazer essa massa de bolo. Já a palavra a é usada em frases como na frase eu ando com a Manuela. Aí outra pesada também que ataca a gente sem a pessoa nem ver é não acentuar palavras proparoxítonas. Isso. Temos aqui um exemplo de frase errada, que não acentuou a palavra proparoxítona, que é a menor estrutura do universo é um átomo. Átomo? O que é um átomo? O certo seria escrever a menor estrutura do universo é um átomo, com acento agudo no A. Isso. Então nunca se esqueça de acentuar as palavras proparoxítonas. Agora vamos para outro também que deixa muita gente em confusão. Isso e isto. A gente fala isso quando a gente está falando de algo que está longe de nós, mas está perto de quem a gente está falando. Por exemplo, tô eu e o Joãozinho tá lá longe, mas o Joãozinho tá com algo. Tá com uma caneta, vamos dizer, uma caneta azul. Azul caneta. Né? Referência. Aí eu falo, isso é meu. Eu tenho que falar isso, porque eu tô falando com alguém que está longe de mim e a caneta para a qual eu tô me referindo, ela está com quem eu tô falando. Agora, se a coisa estiver perto de nós, né, se a caneta azul, por exemplo, estiver perto de nós, eu falo, isto é meu. Por quê? Porque tá perto. Se a coisa estiver longe e mais perto do cara para quem eu tô falando, é isso. Então um exemplo errado seria, você aí, isto é meu, quando algo está longe de nós e mais perto da outra pessoa. Um exemplo certo seria, você aí, isso é meu. Agora vamos para outro errinho aqui, né, que é pontos em títulos. Isso, quando você quer fazer um belo título, mas aí você coloca ponto nele. Tipo um ponto final, é horrível. Nos títulos geralmente não há pontuação. Todavia, uma vez ou outra, um ponto de interrogação ou ponto de exclamação poderão aparecer no fim do título. Algumas vezes poderá aparecer, por exemplo, uma vírgula. Um exemplo é o título Segredo, vírgula, ritmo e metamorfose. O exemplo errado de título seria A História da Lagarta. Ponto final. Agora vamos para uma pesada, isso, tá pesada mesmo. O S depois de vogal. O S pode ser usado depois da vogal só quando ele tiver o som de Z. Isso, Zá, Zé, Ziz, Azul. Quando o S tiver o seu próprio som, exemplo, Sá, Sé, Si, Sol, Su, ele deve ficar depois de uma consoante. O exemplo certo, né, de localização do S seria tudo tem consequências, com o S depois do N. Totalmente certo, ele está depois de uma consoante. Agora, outro exemplo certo seria
Eu gosto de café expresso. Tá, mas o S tá depois de uma vogal. Não tá errado. Tá, mas aí tem dois S's. Quando tem dois S's, ele pode sim ficar depois de uma vogal. Agora, se tiver só um S com som de Sá, Sé, Si, Sol, Sul, não, aí ele não fica depois de uma vogal. Outro exemplo certo é: essa é minha casa. Peraí, mas tá só um S e não tá depois de uma vogal. Tá, pequeno gafanhoto, mas esse S tem som de Z. Quando o S não tiver som de Z, que ele for somente um S, ele tem que ficar depois de uma consoante. Agora, se ele for ou dois S, ou ele tiver som de Z, ele pode ficar depois de uma vogal. Não tem problema. Agora, um exemplo errado de frase seria: eu tenho um compromisso. Hã? Eu tenho um compromisso. Aí quando você chega no mi, você escreve só um S e O. Pronto. Essa palavra C-O-M-P-R-O-M-I-S-O tá errada. Porque não deveria ser um S depois do I. Deveria ser dois S. Aí fica lá, compromisso. Então esse S fica com som de Z. Por quê? Porque ele é só um S depois de vogal. Agora vamos para uma que não afeta muita gente, mas que ainda é um erro. E aí, e aí. O jeito certo é a, I com acento agudo. Ou seja, I, aí. Porque o é uma conjunção e aí é um advérbio de lugar. Isso. Já e aí, né, o i, o a e o i com acento agudo, tá totalmente errado. Não é nenhuma palavra da língua portuguesa. Então, o certo seria o é, espaço, a e o i com acento agudo. Agora vamos para um erro tradicional, isso, um erro que vem de décadas e décadas, que é o é sem acento e o é com acento. Quando eu devo usar um dos dois? Vou explicar. O é sem acento é uma conjunção e é usado para relacionar duas orações ou dois termos. Exemplo: eu e você fomos à escola ontem. Eu e você fomos à escola ontem. É um é sem acento, tá certo? Tá. Já o é com acento é um advérbio de afirmação, sendo usado para afirmar algo. Exemplo: isso é, com acento, suco. Isso é suco. Mas nunca se usa o é sem acento como afirmação e nem o é com acento como conjunção, entendeu? Cada um tem uma função, você tem que usar eles como a sua função correta. Um exemplo errado seria: você e inteligente. Hã? É, a frase você é sem acento inteligente. Totalmente errado. Um exemplo certo seria: você é inteligente. Você com é com acento. Agora outro erro seria o hífen. Não usar hífen em palavras que precisam do hífen. O hífen é usado em palavras como atravessá-las, quando uma dessas palavras não são acompanhadas pelo hífen, é considerado errada pela língua portuguesa. Um exemplo errado seria: eu vou agarrar-me nessa corda. Sem o hífen, né? Eu vou agarrar-me nessa corda. Não tem lógica. Aquela frase precisa do hífen entre o agarrar e o me. Um exemplo certo seria: eu vou agarrar-me nessa corda, com o hífen entre o agarrar e o me. Agora essa todo mundo já ouviu falar. Não tem ninguém que nunca ouviu falar. É o N antes do P e B. Isso, né? É, você colocar um N antes do P e B, me desculpe, mas você está esfaqueando a língua portuguesa. Não tem jeito. Em uma palavra só posso usar M antes de P e B. Caso contrário, é um erro. Um exemplo errado seria: sou um empresário. Empresário, como assim? Seria a palavra empresário, só que o E, o N, o P, o R, o E, S, A com acento agudo, R, I, O. Tá errado, porque não deveria ter o N entre o E e o P? Deveria ter o M entre o E e o P. Então o exemplo certo seria: eu sou empresário, e não empresário, sou empresário. É, agora os dois pontos, isso. O sinal de dois pontos deve ser usado em uma redação, simbolizando que à frente há uma fala. Deixar de usar esse sinal antes da fala é considerado um erro pela língua portuguesa. Um exemplo de uma frase errada seria: então o Joãozinho disse, ponto final, cheguei, mãe.
Ou seja, devia ter 2 pontos depois da palavra disse, em vez de um ponto final. Assim não dá para saber se cheguei mãe é uma fala ou não é. Um exemplo certo seria: então Joãozinho disse 2 pontos, cheguei mãe. Agora é um erro que muita gente comete, né? E muita gente comete sem nem mesmo saber que era um erro. Cortar a palavra quando chegar à margem. Mas a gente não tem que cortar a palavra, colocar o tracinho pronto e ir pra baixo. Tá, pode, mas tem que ser de um jeito certo. Quando a palavra chega à margem, nós devemos cortá-la dividindo as sílabas. Entendeu? Um exemplo errado, né? Um exemplo errado de como esse corte na margem foi feito é: eu fui para a escola, cheguei ATR, traço e embaixo azado. Não é assim que se corta. Um exemplo certo seria: eu fui para a escola e cheguei tracinho, zado. Por quê? Porque aí a gente cortou as sílabas atra, za, do. Ou seja, a gente vai cortar entre o atra e o za, né? De acordo com aonde a margem acabar, né, também. Agora, letra maiúscula. A gente, por mais que seja um erro bobo, ele ainda ataca muita gente, que é não colocar letra maiúscula. As letras maiúsculas são usadas no início de frases, que continuam a ser escritas com letras minúsculas. Se no meio da frase tiver algum nome próprio, nomes de pessoas ou animais, este também deverá ser escrito com letra maiúscula. Um exemplo errado seria: joguei com o João, com letra minúscula. A palavra João com letra minúscula. Isso aí é totalmente errado. Certo seria: joguei com o João, com letra maiúscula, começando com letra maiúscula. Agora um que é um erro bem bobo mesmo, um erro bem idiota mesmo, bem bobo mesmo, é esse de abreviações. Normalmente a gente gosta de mexer no Zap, de Instagram, de Facebook e começa a abreviar as palavras. Por exemplo, você abrevia com VC, né? A palavra mesmo você abrevia com MSM, né? Que por acaso é o nome de um aplicativo. A palavra verdade é VDD e muitas outras palavras que você abrevia, né? Mas assim, é certo pela língua portuguesa? Mas assim, pode usar? Pode, mas é certo na língua portuguesa? Não. Você não pode usar. Você pode usar ela entre seus amigos, né? Lá no Zap, mas uma redação de língua portuguesa e uma prova, não, aí você não pode usar. É proibido essas abreviações, tem que se usar a palavra inteira. Por exemplo, VOC e o E com acento circunflexo, e não VC. É MESMO e não MSM. É VEDADE e não VDD, né? Então é desse jeito, você tem que escrever as palavras inteiras, né? Numa redação. Agora, se você quiser conversar com seus amigos, normal, usando abreviações, pode conversar, isso aí não é proibido. Então foi esse o vídeo, estamos aqui terminando mais um vídeo do canal. E não fique por aí, não fique aí bombeando aí, você tá fazendo o que, cara? Pode assistir outro vídeo, tem muito mais vídeo, um vídeo tá aparecendo nos cards aqui agora, pode assistir, tem uns vídeos de aulas também, história, geografia, matemática, nós ensinamos aqui, agora a gente tá ensinando português, eu já ensinei até ciências, então passa lá no meu canal, aperta no botão se inscrever, que aí você vai, ter muita matéria para estudar. E estudar, claro, de um modo bom, um modo engraçado, um modo que você vai gostar. Então não se esquece de dar o like aqui, compartilha pros amigão também, para saber os erros lá de português, isso. Então, tchau, obrigado, até o próximo vídeo. Fui!